Prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, está aqui conosco. E a primeira pergunta para ele: o senhor está plenamente recuperado? Dê aí um depoimento para que pessoas que também tiveram aí o coronavírus possam ter ideia de como é essa recuperação. Bom dia, prefeito. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Thaís e ao Pedro Campos. Zé Paulo, graças a Deus, eu estou plenamente recuperado. Já se passaram aí quase 40 dias que eu tive alta do hospital, depois de uma semana na UTI. Olha, foi o pior sentimento que eu passei, o momento que eu mais tive medo. Eu nunca tinha tido medo de morrer na vida. E olha que eu sou brevetado, né? Fala quem manda de avião tem medo, mas eu não nego que passei um aperto muito grande, a sensação é horrível, porque o ar vai sumindo, vai desaparecendo, e no meu caso, os sintomas eram muito fortes, eu tinha muita dor de cabeça, um estado febril que perdurou por 14 dias e muita dor no corpo. Além disso, você perde completamente o apetite. Agora eu recuperei, mas eu perdi 7 quilos durante os dias que eu permaneci no hospital e depois me recuperando em casa. Se você me perguntar se eu mudei alguma coisa na administração depois que eu fui hospitalizado, não. Mas que eu trato com mais prioridade todos os assuntos relacionados à pandemia, inegavelmente, sobre todos os aspectos. Porque eu quero que o menor número de pessoas possível passe os momentos que eu passei, e ainda eu tenho que agradecer, porque eu estou aqui. Porque no Brasil já 30 mil não tiveram, quase 30 mil, não tiveram a mesma sorte que eu tive. E eu agradeço muito aos médicos, à equipe toda do hospital e as correntes de oração, de força, o apoio da família, porque é muito difícil, um momento muito ruim. O ar vai acabando e a sensação é que você vai sair do ar, né? Vão te entubar e entubar você entra num coma induzido e depois voltar é um outro desafio, né? Então, fase dura aí, mas graças a Deus estou bem agora. Prefeito. E nessa prioridade para a pandemia, como é que o senhor viu as medidas anunciadas ontem pelo governador João Dória Júnior? Zé Paulo, Pedro, olha, desde o início da pandemia, nós estamos norteando o nosso trabalho, até por recomendação do Estado, pela ciência. Quer dizer, foi criado um comitê que inicialmente era dirigido pelo Dr. Davi Wippe, agora é pelo Dr. Dimas Covas, e eu acredito piamente na ciência. Tanto é verdade que vocês se lembram, quando eu tive alta hospitalar, a primeira pergunta que me foi feita se eu tinha tomado a cloroquina. E eu falei, pessoal, que coisa absurda, por que estão me perguntando que remédio? Remédio a gente toma o que o médico manda. E naquele momento tinham politizado aparentemente a hidroxicloroquina. Então, eu não vou politizar a pandemia, eu não vou politizar as decisões, eu vou me manter na ciência. Mas ontem, na minha opinião, cometeram um erro. Por que cometeram um erro? Se é para ouvir os dados científicos, a cidade de São Bernardo do Campo tem condições muito mais satisfatórias para sair da quarentena e voltar à atividade econômica do que a cidade de São Paulo. Isso não é uma concorrência com a cidade de São Paulo, com o meu amigo Bruno Covas. Agora, se a ciência vai continuar decidindo, tem um erro, e esse erro precisa ser corrigido. E aí eu vou dar o porquê dos erros. Nos últimos 7 dias, São Bernardo teve uma ocupação nas nossas UTIs destinadas ao Covid de 73% a ocupação máxima. A cidade de São Paulo está com 92%. Nós temos aqui em São Bernardo 18 leitos para cada 100 mil habitantes de UTI. A cidade de São Paulo tem 10,3 para cada 100 mil habitantes. A cidade de São Paulo tem 464 casos de pessoas infectadas por 100 mil habitantes. Aqui em São Bernardo a gente tem 170. Infelizmente, eu não gosto de falar de óbitos, mas São Bernardo teve 23 óbitos para cada 100 mil habitantes, vítimas do coronavírus. A cidade de São Paulo teve 34. E aí me causa profunda estranheza, os números nossos de enfermaria são superiores por 100 mil habitantes, os números de UTI são superiores, as mortes são inferiores e o número de infectados são inferiores. E a nossa taxa de ocupação na UTI também é inferior. Espera um pouquinho. Quando o governo do estado cria um comitê, pede para usar conceitos aqui, eu quero me enquadrar nesses conceitos. Agora, até semana passada,
se discutia incluir a região metropolitana num lockdown. Quer dizer, o vírus mudou de São Paulo, porque agora não tem mais risco. O número de ocupação é igual. Semana passada era 91, agora é 92. Prefeito, só para trazer para o senhor um elemento aqui, nós conversamos hoje aqui no Jornal Gente com o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que explicou por que a capital está sendo tratada de forma diferente. Olha, a gente pretende dialogar com o prefeito Orlando Morando e com os outros prefeitos da região metropolitana. É natural, nós temos que olhar a capital com um olhar diferenciado pela dimensão da cidade. Quase 12 milhões de habitantes no meio da região metropolitana, uma cidade que tem 27 hospitais, uma cidade que tem a média de leitos de UTI maior por 100 mil habitantes do que qualquer outra região do estado, né? E uma cidade que tem uma rede municipal de saúde com mais de 1.000 postos de atendimento, praticamente um país, né? Maior do que Portugal. Foi essa a discussão. Quando você cria esses indicadores e separa a cidade de São Paulo, ela entra dentro desses indicadores como uma cidade que pode começar a flexibilizar. Quando você olha a região metropolitana de maneira geral, a região metropolitana não atende esses indicadores. Qual o caminho que vai seguir a Prefeitura de São Bernardo do Campo a partir de agora, prefeito? Olha, primeiro, nosso respeito ao vice-governador Rodrigo Garcia, que é um político bastante equilibrado, sensato. Eu falei com ele ontem após a coletiva e contestei todos os índices que ele aponta. Primeiro é o seguinte, a região metropolitana é uma só, são 39 cidades e a capital está incluída, tanto que a DRS é a mesma. Então, se é para tratar iguais de maneira desigual, eu também quero ser tratado, a cidade de São Bernardo merece esse respeito. Segundo, quando você coloca toda a região metropolitana e coloca São Paulo junto, é óbvio que todos estariam na faixa vermelha, inclusive a capital. Então, o que foi feito aí, me perdoe o Rodrigo Garcia, o time estava perdendo no segundo turno, começaram a falar que gol de mão vale. Gol de mão não vale. Desculpa, mas gol de mão não vale. Eu inaugurei 2 hospitais. Segundo o Instituto Votorantim, eu sou a segunda cidade do Brasil com a menor vulnerabilidade sobre o aspecto do Covid. Então, se a discussão passou a ser econômica, então pera um pouquinho. Então vamos falar que a ciência vai ficar de lado e a pauta econômica. E se é para discutir economicamente, eu também quero discutir. Eu estou na cidade que tem 4 montadoras, eu estou na cidade que tem o segundo corredor comercial mais movimentado do estado de São Paulo, só fica atrás da 25 de março, que é a Marechal Deodoro. Aqui eu tenho avenida específica para venda de imóveis. Aqui nós temos toda a atividade econômica. O que é profundamente incoerente, durante todo o momento, se discutiu que o problema da região metropolitana era o mesmo. E desde ontem, a impressão que o governo quer nos passar é que a cidade de São Paulo não tem mais o problema da região metropolitana. E qual vai ser a providência tomada pela Prefeitura de São Bernardo diante dessas considerações? Ontem mesmo eu oficiei ao Ministério Público, eu quero abrir um diálogo com o Ministério Público, porque as cidades que saíram da quarentena decretada pelo Estado foram legitimadas por liminares da Justiça que as obrigou a retornar. Isso aconteceu com São José dos Campos, isso aconteceu com Diadema. Então eu não vou ser incoerente e irresponsável de mobilizar a atividade econômica a voltar e depois, por uma liminar, ter que parar. Agora, também cabe, na minha opinião, na minha sugestão, uma avaliação do próprio Ministério Público geral em saber se a cidade de São Paulo podia retornar. Porque os índices de São Paulo não são coerentes. Não é uma discussão minha com a capital. Eu não estou concorrendo com a capital. Prefeito, quer dizer que o senhor pensa na possibilidade de algum caminho judicial, de entrar na justiça para fazer com que São Bernardo seja incluída na flexibilização que vai ser aplicada na cidade de São Paulo, é isso? Thaís, quero só resgatar que eu sou aliado deste governo, tenho amigos, o governador João Dória, Rodrigo Garcia, não estou tratando de um governo de inimigos. E aqui nós não estamos tratando de política. Agora, se eles não usarem do bom senso e corrigir o erro que eles cometeram, me perdoe, cometeram um erro. Tanto que eles têm dificuldade de discutir tecnicamente. Ou alguém precisa vir a público e falar que a ciência não norteia mais as atividades sobre a pandemia em São Paulo. Agora, se nada for feito administrativa, eu vou entrar na justiça. E amanhã nós temos uma reunião com os 7 prefeitos do ABC. É possível que a discussão seja, inclusive, sobre as 7 cidades, porque é incoerente, eles se perderam na coerência. E me perdoem a crítica, me perdoem. Primeiro, São Paulo inventa um bloqueio, o mequetrefe tem que voltar atrás. Se alguém errou, corrigir erro não é feio,
né? São Paulo já errou e corrigiu. Depois errou de novo quando inventa o rodízio par e ímpar. Aí depois criam um feriado e nos chamam para entrar no feriado para aderir, por quê? Aí discutem lockdown, 2 dias depois do feriadão, não tem mais lockdown, acabou, o problema foi embora. Vamos ser coerentes, a Espanha, quando chegou aos números da cidade de São Paulo, decretou lockdown. Qual é a diferença? O vírus é diferente? Não é diferente. Então, eu espero bom senso, que o governo do estado corrija a tempo o erro que cometeu com a região metropolitana. Ou eles têm que vir a público e falar que São Paulo tem que se manter na quarentena, ou eles têm que tratar as cidades de maneira diferenciada e que cada cidade se enquadre no critério que eles criaram. Prefeito Orlando Morando, obrigado pela entrevista aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Vou encerrar rapidinho porque o presidente da República está falando em Brasília. Grande abraço. Obrigado.